Olá, alunos, tudo bem? Olha eu aqui de novo, vamos hoje conversar da trilha 3, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do livro didático na educação ambiental, né? E contextualizar, né, esse aprendizado ambiental para a nossa realidade local. Então, companheiros de conhecimento, né, o livro didático, ele é esse guia, né, ele traz essa jornada educacional. Então, ele aponte para o saber, ele estimula a reflexão crítica, né, e desperta essa curiosidade e promove esse aprendizagem, tudo bem? O livro didático, né, ele tem essa questão de alinhar o currículo, certo? Então, a realidade local diante dos rios, igarapés, né, e floresta, tá? Engajar o estudante com o território e a sociedade, a sociodiversidade, tudo certo? Projetos como Amazônia para Criança, né? Isso vai simplificando, né? A cultura e terra, tá? O conteúdo didático que valoriza esse bioma, a cultura amazônica, a compreensão da complexidade ambiental, social, o empoderamento local e a preservação do meio ambiente. Então, professora, como é que acontece essa questão do livro didático, né? Então, o livro didático ele precisa ter esse olhar integrador, né? Para a ecologia, para a economia, para a sociedade, né? Como um ecossistema bastante unificado, tá? Então, há necessidade de um saber ambiental complexo, tá? E a sustentabilidade equilibrada ali entre a questão ecológica. E a gente consegue entender que esses três pontos da ecologia, a necessidade do saber ambiental e da sustentabilidade, ele vai estar atrelado com três elementos principais, que é a interdisciplinaridade, o saber ambiental e a racionalidade. Tudo certo? E aí a educação ambiental ela tem essa conexão vital, né, diante do nosso livro didático, conectar o ser humano com a natureza em relação à questão, né, orgânica, que é a humanidade e natureza, né, a prática educativa para a gestão democrática de conflitos ambientais, aí a consciência crítica do sujeito, né, e a abordagem crítica emancipadora, que é para a formação do sujeito ecológico. Né? E aí traz essa questão do empoderamento, do empreendedorismo, né? Para a comunidade, para a sua sociedade em si. Esse olhar integrador, né? Ele vai além da Amazônia, né? Então, evitar essa generalização, esse estereotipo, né, didático, traz uma contextualização local, a valorização da sociodiversidade cultural e local, na questão dos ribeirinhos, dos indígenas, e aí essa diversidade cultural muito intensa, né? Promover essa compreensão profunda da biodiversidade dos nossos povos, essa questão de anti-estereotipo, tudo bem? Então, qual é o papel do nosso do educador? Qual é o papel do professor? Né? É a inclusão dessa realidade local, é alinhar o currículo, é alinhar, né, esse livro didático, muitas das vezes é o único material que o professor tem ali, né, com o currículo e com os nossos saberes locais. Então, elaborar esse material didático bastante contextualizado é uma inovação bastante presente e fomentar um pensamento crítico, né, que imaginação, né, criativa pode ter ali, por exemplo, nossos alunos que são agentes transformadores. Então, são as práticas pedagógicas que precisam ser desenvolvidas, alinhada com os nossos livros didáticos. A linguagem, né, ela precisa estar ali dentro da realidade local, né, traz ali Ricota, ele traz essa visão, ele tem esse apontamento, então ela precisa ter uma linguagem acessível, relevante, ela precisa conectar com a vida do estudante, né? Então a educação para o contexto local e a educação deve ser um espelho da realidade vivida, né, daquela criança. Então precisa trazer temas aí bastante pertinentes para a nossa sociedade, como a questão do desmatamento, os lixos no rio, a importância da chuva, a importância da água, né? E outras temáticas bastante pertinentes no nosso meio. Essa linguagem ainda, né, ela vai enriquecer a cultura local, né, principalmente quando a gente envolve ali a questão dos povos indígenas, os saberes ancestrais, né. O livro didático, ele é esse espelho, ele não é apenas retratado distante, mas é um reflexo da floresta, ele precisa estar alinhado, né, com esse currículo, com esse saber cultural, né? A conexão precisa estar direta com a realidade do aluno, então precisa ser trabalhado práticas pedagógicas, né, alinhada com essa realidade, então precisa trabalhar projetos inspiradores relacionados à educação,
na Amazônia, voltado para a educação ambiental. Então, projetos como Escola Meu Território, Projeto Amazônia nas Palavras, né? E Amazônias para as Crianças, são projetos que são trabalhados na nossa regionalidade, né? Que traz ali, por exemplo, a Minha Escola no Meu Território, ela traz uma abordagem territorialista, né? Para o desenvolvimento local, onde o professor pode trabalhar, onde o aluno pode fazer uma redação, né? A Amazônia das Palavras, leve literatura e cultura na escola ribeirinha, né? Onde também pode trabalhar poemas relacionados ao nosso meio ambiente, né? E Amazônias para Criança, uso de tecnologia para explicar ali essa região, a sua preservação, a sua localidade como um todo. A educação ambiental crítica, né? E propositiva, tá? Então, nós temos essa visão de que a educação ambiental ela é crítica e o livro didático ele precisa trazer essa proposta. Então, a educação ambiental ela é uma gestão democrática, ela é emancipadora, né? Ela traz essa abordagem educacional para conflitos socioambientais, ela promove um processo participativo e emancipador, né? Aí traz essa transformação social e tudo mais, né? O livro didático ele precisa, né, trazer essa questão do sujeito ecológico, né, precisa trazer essa consciência crítica, desenvolvimento aí de sensibilidade e a leitura crítica em relação ao meio ambiente, a construção de uma prática de políticas pedagógica, ética, consequentemente, a gente vai ter ali uma postura ética do sujeito. A visão integrada diante dessa complexidade, né, é a questão do saber da interdisciplinaridade, né, interdisciplinar, né, e articular esse processo social e cultural. Então, o livro didático, segundo Carvalho, né, ele fala que esse saber ele precisa estar entrelaçado, tá? Então, a reapropriação social da natureza, um desenvolvimento sustentável, e diante disso a gente tem esses pilares da educação, que é estimulando, né, o questionamento. Então, fomentar a análise crítica e a proposição ativa de soluções, tá? Analisando o livro didático, então, precisamos avaliar esse livro didático, nós sabemos aí que temos alguns critérios, né? O MEC traz esses critérios da escolha do livro didático, então o professor ele precisa avaliar esse livro didático se realmente ele vai atender essa demanda da sua regionalidade, do seu currículo, né? A proposta do livro vivo, né, no caso aí é um projeto, né, que está sendo debatido, são ferramentas pedagógicas que vão integrar a teoria, a prática, né, e o território como fonte de saber. Bom, o projeto Minha Escola, né, Meu Território, na Amazônia, ele traz aí uma proposta inovadora, principalmente na rede estadual do Amazonas, tá? Foco na nossa regionalidade, o Amazonas em si, né? Traz essa valorização da realidade, da identidade local, traz uma conexão direta, né? Então, a produção de material didático próprio, o aluno ele vai a campo, né? Ele busca aqueles materiais, ele vai produzir os seus próprios materiais didáticos, a colaboração do professor e do aluno, a integração da história, né, de vida local, então aquela questão da gente sempre valorizar aquele saber realmente cultural, né, registro fotográfico, então tudo precisa ser registrado, então essas práticas pedagógicas envolvem, né, a educação ambiental como um todo. Tá? Então, o livro didático é um recurso passivo, né? É uma ferramenta viva e participativa que refletindo ali, valorizando a rica identidade amazônica. Essa é a ideia, né? Que futuramente a gente tenha esse livro didático que realmente seja voltada para a nossa identidade, para a nossa regionalidade amazônica. Outro projeto bastante interessante é Educar a Amazônia, que é a história, né? As nossas histórias e o nosso legado, tá? Esse trabalho, ele visa a integração da educação no futuro. Então, ele traz uma narrativa local, né, baseado na educação amazônica, valorizando a sociodiversidade, projetos de vida, né, e fortalece ali o currículo local com a realidade. Então, ele traz 3 eixos bastante interessantes, que é educação territorial, vozes indígenas presentes ali e cultura ribeirinha, né? Então, ele mostra ali um aprendizado diante do ecossistema, ele utiliza o meio ambiente como um laboratório natural para o conhecimento da interdisciplinaridade, interdisciplinar, né, e promove ali a preservação cultural. E aí ele vai também estar norteado diante desses 3 eixos, que é um laboratório natural, né, nós, professores, temos esse prazer, principalmente aqui na nossa regionalidade, a questão da sustentabilidade, né, e a biodiversidade. A Amazônia ensinando o mundo. Né? Então, esse projeto Educar a Amazônia, ele desenvolve um pensamento crítico, né? O projeto ele vai ali trazer uma nova pedagogia ambiental, ele contribui para a sustentabilidade global. E aí ele também é norteado diante de três eixos principais, que é a educação crítica,
pedagogia ambiental e o impacto do global que esse projeto pode trazer, né, para o nosso ecossistema. Então, caros alunos, e aqui a gente encerra a nossa aula de hoje, né? Espero que tenha aí compreendido a importância da educação ambiental diante do livro didático, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos aí no Fórum Tira Dúvida, no nosso chat, nas nossas aulas síncronas, né? Então se deliciem nesses materiais que estão aí presentes no nosso ambiente AVA e até a próxima, se Deus quiser.